Dudu. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Independente do horário que esteja escutando esse podcast, ele será apresentado pelos alunos Gilson Ferreira Alves e a aluna Maria Sofia Oliveira da Silva. Vamos estar falando sobre a missão artística francesa. Tudo se dá início quando a família real foge de Portugal e vem se instalar no Brasil por questões políticas que estavam acontecendo com Napoleão Bonaparte. Então, primeiro eles irão chegar na costa da Bahia e logo irão até o Rio de Janeiro, que é onde que irão ficar. Isso acontece, essa chegada deles, entre 1808. Ao chegar lá, Dom João VI quer transformar ao máximo o Brasil em algo parecido com o que se tem na Europa. Com isso, ele quer trazer a cultura dele, implementação, uma colonização europeia. Então, em 1814, vai ter a queda de Napoleão Bonaparte do poder, e ele vê isso como uma vantagem, Dom João VI, para chamar alguns artistas famosos, arquitetos, pintores, para ajudar nessa colonização que vai acontecer no Brasil. Então, vai acontecer em si o Brasil numa condição de império, vai se transformar em algo grandioso. Isso vai acontecer em 1816, quando um grupo liderado por Joaquim Le Breton, desculpa não pronunciar certamente, vai chegar, que foi o grupo que Dom João VI convidou para ajudar nessa ajuda da transformação que vai acontecer no Brasil. E neles vão vir 16 pintores, arquitetos famosos como Jean-Baptiste Debré e vários outros, que vai ajudar. E tinham como princípio o neoclassicismo para nessa implementação, usavam o estilo do neoclassicismo. Bom, e basicamente o que é o neoclassicismo? O neoclassicismo era uma forma de expressar arte que na época era contrária ao barroco rococó, que, que aconteceu no Brasil nessa época, que o barroco ele era muito exagerado. Já o neoclassicismo ele era uma coisa menos exagerada e era oposta a esse barroco. Como as pessoas do Brasil viviam e basicamente isso. E esses vários artistas vieram com o objetivo de mostrar para o exterior como era o Brasil, né? E entre esses vários artistas, um dos que era mais conhecido era o Debré, que ele foi muito importante para o Brasil e para demonstrar a arte brasileira. Então, nessa época, os artistas que vieram da Europa, que eram franceses, eles fizeram esse tipo de pinturas, de esculturas e de vários outros tipos de arte usando o neoclassicismo e mostrando como o Brasil era. O Debré, ele foi um dos pioneiros e fundadores das primeiras escolas de artes no Brasil, que usavam esse estilo neoclássico. Então, basicamente, nessa época, todo tipo de arte do Brasil não era genuinamente brasileira. Esse tipo de arte era uma arte exportada da Europa. E o Debré, além de ter sido um desses precursores, ele também fez um livro muito importante para a história do Brasil, que foi o Viagem Pitoresca ao Brasil. Nesse livro, ele, por meio de imagens, de pinturas, ele mostrava como era o Brasil para a Europa, para o exterior. Então, basicamente, as pessoas da Europa, elas tinham uma noção elas não tinham muita noção de como o Brasil era. Então, a partir dessas pinturas que ele foi fazendo, eles tiveram uma noção a mais de como o Brasil era. Porque eles tinham noção de como o Brasil era apenas por outros tipos de documentos escritos. Então, com essas imagens, elas passaram a poder imaginar como funcionava o Brasil, como ele era. E todas essas imagens, é claro, essas pinturas, né, foi usando esse neoclassicismo. Além do Debré, um dos mais importantes também foi o Le Breton. Acho que eu não sei como se pronuncia, basicamente
o nome dele, né? Porque é um nome em francês. Acho que é Le Breton. Que ele foi que ele foi basicamente o líder dessa expedição ao Brasil, né? Então foi isso basicamente, a missão francesa ao Brasil. Eles vieram da França, de fugido do governo de Napoleão e residiram aqui no Brasil, criando o que eles acreditavam ser a arte brasileira naquela época. Então é isso, muito obrigado e até o próximo. Tchau, um beijo.